Bem-vindos a mais um Aprenda Direito, a OAB mais perto de você. Eu sou o professor Altair e na aula de hoje nós vamos dar sequência ao estudo do direito tributário. Nós estamos estudando limitações constitucionais ao poder de tributar. Já vimos as imunidades, já começamos o estudo dos princípios, já vimos 4 principais, né? Legalidade, anterioridade, irretroatividade e isonomia. E na aula de hoje nós vamos analisar aí os 5 últimos princípios inerentes à limitação ao poder de tributar, né? O primeiro deles é o princípio da uniformidade geográfica, com previsão no artigo 151, inciso 1 da Constituição Federal, que determina que não pode haver diferença de alíquota ou de tributação entre os tributos federais em todo o território nacional. Esta é a regra, mas importante, o mesmo inciso primeiro, ele traz a exceção, que a União, para incentivar determinada região do país, pode conceder isenções especiais. É o que, por exemplo, nós temos na Zona Franca de Manaus, onde nós temos uma tributação federal diferenciada. Mas isso não fere a Constituição Federal, porque ela mesma autoriza, como exceção, a regra ao princípio da uniformidade geográfica. Ok? Depois nós temos o princípio da não diferenciação, ou como alguns doutrinadores chamam de não discriminação, tá? Com base no artigo 152 da Constituição Federal, que determina que tanto a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios não podem usar de meios tributários para discriminar serviços ou mercadorias procedentes de alguma região do país ou de algum município, tá? Não pode ter isso. Se tiver uma tributação a maior para aquele município apenas, como uma forma de discriminação ou diferenciação, tá? Vai ser inconstitucional, porque vai, ferir o princípio da não diferenciação, previsto na Constituição Federal. Ok? Nós temos também o princípio do não confisco, previsto no artigo 154 da Constituição Federal, onde fala que é vedado, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios utilizar do tributo com efeito confiscatório. O que é o efeito confiscatório? Eu, para efetuar o pagamento da minha carga tributária, tenho que começar a desfazer do meu patrimônio. Ou seja, eu vou ficando mais pobre, eu estou desfazendo do que eu tenho para pagar tributo. Isso o quê? O ente arrecadante, ele está o quê? Confiscando tudo que eu tenho para que eu venha pagar tributo. Isso não pode. E aqui é interessante que o Supremo tem 2 decisões que tem relevância para nós aqui. A primeira delas, que o Supremo falou, entendeu que o efeito confiscatório não pode ser de um tributo isolado. Tem que levar em consideração toda a carga tributária. Então, eu analisando um tributo só, eu não posso dizer que esse tributo tem efeito confiscatório. Tá? Eu tenho que analisar toda a carga tributária que o sujeito, que o contribuinte está pagando. Se para pagar toda a carga ele tem que desfazer do seu patrimônio, aí o tributo começa a ter essa característica de confiscatório. E segundo, o Supremo aplicou para a multa tributária o princípio do não confisco. É o que se denomina na doutrina da multa confiscatória. Ou seja, o tributo é normal, mas a multa é muito pesada, chega a 500%, por exemplo, do valor do tributo. Com a nítida carga confiscatória, penalizando com que eu desfaça do patrimônio meu para pagar essa multa. Tá? Então o Supremo já entendeu que pode ser aplicado para a multa o princípio do não confisco. Ok? Depois eu tenho o princípio da vedação das isenções heterônomas, previsto no artigo 151, inciso 3. É simples. Lá determina o seguinte: não pode um ente tributante dar isenção de tributo de outro ente tributante. Então, por exemplo, a União tem sua competência definida onde? No artigo 153. Ela pode dar isenção de tributo dela, como o Estado pode dar o tributo de competência dos Estados ou do Distrito Federal e o município ir. Tá? Mas não pode a União isentar tributos estaduais ou municipais, ou o Estado isentar tributos municipais. Tá? Isso não pode, é vedado. Vedação das isenções heterônomas. Contudo, nós temos que salientar algumas posições. Primeiro, eu tenho a Lei Complementar 116, mas com base na Constituição Federal, isentando alguns serviços, principalmente serviços destinados ao exterior. Tá? Então tem lá uma lei federal, de caráter geral, que vai isenta um tributo municipal. Tá? Em regra não poderia, mas como tem base constitucional, que é similar ao ICMS, tá? O Supremo entendeu que a isenção é válida.
E outra, eu não posso esquecer dos tratados e convenções internacionais em matéria de direito tributário. Tá? Nesse caso, o Supremo Tribunal Federal entendeu possível a aplicação da isenção, no que pese esses tratados entrarem, os senhores sabem muito bem disso, dentro da órbita, né, dentro do nosso sistema como lei ordinária, né, se ele for somente de lei de matéria tributária, tá? Salvo aí direitos humanos, né, que se for lá pelo regramento do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal, seria parte da Constituição Federal, ou simplesmente de direitos humanos, que seria supralegalidade, tá? Mas nós estamos falando de tratados de direito tributário apenas, não tem nada a ver com direitos humanos, então entraria como lei ordinária, e essa lei ordinária seria federal, né? Se equipara. Então não poderia, em tese, com base, né, no artigo 151, inciso 3º, isentar. Mas aí o Supremo tem o seguinte entendimento, que se a União, como governo, como nação, se compromete fora do país, né, em relação aos países, tá, que ela vai isentar determinados tributos, sejam eles estaduais ou municipais, que esse tratado ou convenção internacional vai prevalecer. Tá? Então eu tenho que lembrar no que tange isso aqui, principalmente os tratados e convenções internacionais. Mas por quê? Porque o país se comprometeu perante, né, os países, né, internacionais, né, a comunidade internacional. Então, se houve esse comprometimento, vai poder ocorrer essas isenções sim. Tá? É claro que das leis federais, tributos federais não teria que se falar, mas estaduais e municipais poderiam se questionar, né, o artigo 151, inciso 3. Aí o Supremo já se posicionou dizendo que tratado de convenção pode, ok? E por fim, eu tenho o princípio da não cumulatividade, né, que é um princípio que foi instituído na Constituição Federal para que não ocorra o quê? Uma tributação exagerada sobre o consumo. Tá? Então nós vamos ver que os grandes exemplos desse princípio, que são não cumulativos, é o IPI, Produtos Industrializados, e o ICMS, né, Circulação de Mercadoria. Tá? E é claro que com base no artigo 154, inciso 1º, inciso 1 lá, fala que se a União for criar um novo tributo, um novo imposto, esse tem que ser não cumulativo. Tá? Mas só para entender a base, vamos imaginar aqui, né, peguei um caso de ICMS. A empresa A vendeu para a empresa B no valor de 100. ICMS é 10%, vai ser tributado R$10, né? Vai ser tributado 10, ok? Fácil, né, para nós da área jurídica, uma conta bem fácil, para nós não se complicar, não é verdade? Aí B vende para C por 200, 10% novamente de ICMS. 10% de 200 é 20, só que eu tenho que lembrar, ele é não cumulativo. Se ele é não cumulativo, eu tenho que descontar o que foi pago na operação anterior nessa. Então, por mais que tenha dado 20, já foi pago 10. Eu diminuo 10, sobra 10. Isto é não cumulatividade. É assim que funciona esse princípio. Tá? Para que a carga tributária seja menor, né, principalmente na linha de consumo. Né? Tanto que o imposto hoje é aplicado em produtos industrializados e ICMS. Ok? Então aí nós terminamos o estudo dos princípios constitucionais limitadores ao poder tributário. Tá? Então até a nossa próxima aula e mais um Aprenda Direito, a OAB mais perto de você.